Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um Noar Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se você já é um inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo também. E se você está chegando pela primeira vez, quem sabe está chegando aqui por causa do nosso tema, do nosso convidado, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Já somos mais de 12 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais, que a gente está sempre divulgando os nossos conteúdos, as nossas agendas, lá no nosso Instagram, @noar_PDC. E hoje, galera, o podcast é muito legal. Nós vamos conversar sobre como se proteger de golpes na internet. E a gente está recebendo hoje um especialista com quase 1 milhão de seguidores lá no Instagram. Ele posta conteúdo diariamente ensinando você a se proteger de golpes. Então, desde os mais novos até os mais velhos, né, as pessoas idosas, hoje os golpes estão cada vez sendo mais modernizados, requintados. Eles estão utilizando a inteligência artificial para poder enganar de uma forma mais certeira, digamos assim. E hoje a gente vai ter dicas sensacionais de como a gente pode se proteger desses golpes e principalmente conhecer também Renato Cunha. Seja muito bem-vindo ao nosso Noar Podcast. Fala, pessoal, para mim é um prazer participar, agradeço desde já o convite, fiquei muito feliz quando o Thiago me chamou para fazer o convite, para participar, aceitei na hora. E, cara, vamos falar um pouco a respeito desses golpes, dessas fraudes que acontecem, que atrapalham tanto a nossa vida diariamente. E é como você falou, todos os dias eu estou postando vídeo e aí muita gente fala, pô, Renato, esses golpes não acabam? E a má notícia é que não, eles não acabam. E o meu trabalho, na verdade, ele é uma contenção de danos, porque já os golpes já acontecem, tem muita coisa rodando por aí, e eu estou aqui tentando ajudar as pessoas com o meu conhecimento aí para colaborar. Então a ideia nesse episódio hoje também é passar mais informação e poder contribuir com a sua audiência, e quero te agradecer também o espaço que vocês abriram aqui no Noar, para eu poder falar um pouco e ajudar mais o pessoal da sua audiência também. Com certeza, meu amigo, e eu te agradeço também de você ter aceito o convite, porque é um assunto assim muito legal da gente poder trazer. Eu conheço várias pessoas que já caíram em vários golpes e diferentes tipos de golpe, e sempre com aquela questão, a pessoa acha que é verdade, ela não tem a malícia que aquilo ali é algo que foi forjado, aquilo ali é algo mentiroso, aquilo ali era uma página falsa, ela sempre tem aquela boa vontade de achar que o outro lado lá está sendo verdadeiro. E aí existe um perfil de pessoa que talvez esses golpistas já procuram encontrar para poder ter êxito nas suas ações, assim, digamos, de levar vantagem realmente, né? E antes de a gente começar o nosso bate-papo, quero agradecer a Free Online, grande parceira aqui do nosso Noar Podcast. A Free Online está disponível aqui na nossa região, Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, tem Free Online. E a Free Online tem os melhores planos de internet para você que está aí assistindo o nosso Noar Podcast. Aqui embaixo tem um QR Code, é só você escanear aí, durante o episódio também vai estar passando. Você vai direto para o site da Free Online e lá dentro você vai poder escolher o melhor plano de internet para sua realidade. Internet que não vai deixar você na mão, beleza? Você que precisa de internet aí para trabalhar, assistir série, jogar. A Free Online, inclusive, foi eleita como a melhor internet gamer para os gamers, né? Para a galera que joga online aí. A Free Online é o melhor provedor de internet, ok? E também, agora, a Free Online também tem TV. Olha que legal. Além você contratar o seu plano de internet, você pode contratar o seu plano de TV com a Free Online. Então acessa aí o QR Code, acessa o site, o Instagram e fique conectado em todas as novidades da Free Online. A Free Online é grande parceira aqui do nosso Noar Podcast. Gratidão a todos os nossos parceiros aí da Free Online, que estão sempre ligados também aqui no nosso Noar Podcast. Também nosso grande parceiro aqui, uma grande empresa da nossa região, também é o SAF. E o SAF agora tem uma grande novidade para quem mora em Nova Friburgo. Atenção, você que é friburguense, conterrâneo do nosso amigo aí Felipe, a SAF tem uma grande novidade que é o SAF Pet. O SAF Pet
é para o seu melhor amigo. E você que já é associado do SAF Assistencial, você pode fazer a inclusão do seu pet no seu SAF Assistencial por apenas R$12. Olha que legal, baratinho, baratinho, mais R$12 você inclui o seu melhor amigo, o seu cãozinho, o seu pet, também no seu SAF Assistencial. E com o SAF Pet você tem descontos em clínicas veterinárias, com consultas, também tem acesso ao Sou Vantagens, muito legal. Dentro do Sou você também tem descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online, tem sorteios, uma grande variedade e facilidade para você também. Então você já conhece a qualidade SAF Assistencial, unindo agora ao SAF Pet. Se você já era associado ao SAF Pet, você pode solicitar a inclusão do seu pet no seu SAF Assistencial através do WhatsApp que está passando aqui embaixo, tá bom? Então é só você mandar mensagem lá que eles vão te informar tudo direitinho sobre as novidades do SAF Pet. SAF Pet, SAF Assistencial, todo mundo tem. Grande abraço a todos os nossos amigos do SAF. E também Nova Friburgo, grande parceiro nosso é a Soneca Colchões. A Soneca que está em 2 pontos lá de Nova Friburgo, tanto em Conselheiro Paulino, no início ali na entrada da cidade, quanto na Avenida Alberto Brauli, no coração de Nova Friburgo. Na Soneca Colchões você encontra verdadeiros especialistas do sono. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com seu biotipo, sua idade, tem um colchão adequado para a sua realidade. Você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, acesse o QR Code, confira todas as novidades da Soneca Colchões. Grande abraço para todos os nossos grandes amigos. E se você quiser que sua marca seja anunciada também conosco aqui no Ar Podcast, só mandar um direct no nosso Instagram que a gente conversa, beleza? Gratidão. Mas, cara, antes da gente entrar propriamente dito nesse assunto, né, de como a gente pode se proteger e quais golpes hoje estão em alta na sua visão, eu queria conhecer quem é o Renato, cara. Quem é o Renato Cunha? Da onde que você é? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, cara. Bom, vamos lá. É sempre um pouco difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas vamos lá. Bom, eu me chamo Renato Cunha, eu sou natural da cidade de São Paulo, atualmente eu tenho 33 anos e desde sempre eu tenho, né, essa vontade de fazer algo para ajudar o próximo, para tentar ajudar de alguma maneira. Então eu sempre pensei em fazer coisas para ajudar as pessoas, desde empreender até as coisas do trabalho que eu faço. Então, a minha vida na internet, ela não começa hoje, né? Eu já produzo conteúdos para a internet desde 2008, mais ou menos, e nesse andar da carruagem eu já fiz vídeos de comédia, né? Já tive vídeos de sketch, então naquela época de ouro do YouTube eu postava vídeo também, na época tinha um canal disso. Passei pela minha fase também que eu tive uma banda, então eu tenho música postada lá no Spotify, coisa também lá de 2009, 2010. Em 2014, eu também tive um podcast numa web rádio, ele se chamava TI com Café, e na época a gente falava muito das notícias de tecnologia que aconteciam no tempo, né? E eu sempre me interessei na parte de tecnologia por esse lado da segurança das pessoas, da segurança cibernética. Então, o que me levou a começar a produzir conteúdo voltado a golpes e fraudes para ajudarem as pessoas? Ali em 2016, eu comecei a trabalhar, eu abri a minha empresa, eu comecei a trabalhar com automação comercial, que era sistema para caixa, para mercado, né? Aquele sistema de PDV para você fazer venda e tudo mais. E aí, um ano depois, eu conheci o mercado de meios de pagamentos, que são as maquininhas de cartão, sistema TEF, entre outras tecnologias. A partir daí, eu comecei a minha caminhada ali e atender os meus clientes. Aí eu comecei a ver que tinha muita essa questão de fraude, de cartão clonado. E aí, o que eu fazia? Eu montava uns documentos, e aí, quando eu ia atender um cliente, eu fechava aquele cliente, eu mandava um documento para ele falando, olha, esse documento aqui, ele tem os principais golpes, o que as pessoas fazem, o que elas costumam fazer. E aí, eles sempre me chamavam e a gente conversava muito sobre isso. E aí, assim, eles falavam para mim, Renato, você conhece bastante coisa, essas informações que você tem, elas são importantes, e seria bom você passar isso para mais pessoas também. E aí, há mais ou menos 3, 4 anos atrás,
eu decidi levar isso para internet, para o meu perfil do Instagram, que eu já tinha, mas ele estava parado, não postava muita coisa. Aí eu falei, ó, vou postar golpe e vou postar dicas anti-golpes, e aí eu vou fazer um formato, que é aquele formato que eu faço da encenação, de um personagem conversando com outro. E aí, se você notar, os meus primeiros vídeos ali que começaram a subir, todos são de máquina de cartão, de a pessoa passar o próprio cartão na maquininha e dando essas dicas. E aí começou a dar certo. Começou a subir, aí eu comecei a pesquisar e eu não encontrava outros perfis que falavam diretamente a respeito de defesa de golpes e fraudes da forma que eu abordo. Claro que tem outros perfis, tem muitos perfis que denunciam influenciadores que divulgam golpes, nominalmente falando, mas é que o meu caso ele é mais voltado à ação, não tanto a quem divulga. Então eu sempre falo da prática, como que se defende daquela prática, e foi assim que eu comecei a postar conteúdo todos os dias, e eu tô aí há mais de 3 anos postando conteúdos todos os dias, sem falha nenhum, de domingo a domingo. Se você acompanhar meu Instagram, você vai ver que eu tô postando. E foi essa trajetória, até chegar hoje e começar a postar e seguir, né, nesses conteúdos de ajudar as pessoas. Foi mais ou menos isso, cara, resumindo. Cara, que legal, cara. E você vê que a gente que trabalha com a internet acaba pegando esse feeling da necessidade das pessoas. Você, dentro do seu trabalho, você já viu ali uma necessidade, algo que as pessoas estavam fazendo e precisavam ter uma luz ali sobre o assunto. Essa questão que você falou da maquininha de cartão, eu já trabalhei alguns anos atrás num local aonde o pessoal comprou a maquininha para fazer exatamente isso que você está falando. O cara botou a maquininha no CPF dele, não era nem CNPJ, ele botou a maquininha registrada no CPF e ele passava o cartão da irmã, passava o cartão do pai, da mãe, até o dele mesmo, para poder cair o dinheiro na conta e ele utilizar aquele dinheiro para outros fins. E aí eu me perguntava, rapaz, mas como que isso pode? Isso não vai dar problema um dia não, cara? Isso é mais comum do que se imagina, Renato? Isso é extremamente comum. Eu aposto que você, qualquer cidade que as pessoas estiverem nos acompanhando, aposto que ela já viu colado no poste, empréstimo com cartão de crédito. Na verdade, não é um empréstimo. O que você está fazendo é comprar, você tem um saldo ali no cartão de crédito que é o que o banco te oferece, ou seja, o dinheiro é do banco. Você vai pagar uma taxa a mais para você ter acesso àquele dinheiro, é como se você estivesse comprando dinheiro. Então, essa prática, ela entra na agiotagem. E aí o pessoal fala assim, pô, mas não tem nada a ver, eu vou pagar a fatura do cartão de crédito. A questão não é essa. A questão é que máquina de cartão, ela é feita para trabalhar com operação de venda e não com operação de empréstimo. Então, as pessoas que passam o próprio cartão, ela está fazendo o autofinanciamento. E se ela faz no de terceiros, é a agiotagem. Então, a pessoa que faz isso, o banco tem sim controle, ele sabe quem faz e quais são os riscos. A pessoa pode perder o limite de crédito, ela pode perder a conta bancária e, em casos mais extremos, a pessoa pode até sofrer um processo administrativo lá do banco e ter mais problema. Então, essa prática, ela é considerada uma prática criminosa e é por isso que, assim, não pode ser feito, mas as pessoas não ligam, né, cara? A gente vê, tem rádios locais que divulgam empresas que fazem isso, eles criam perfis no Instagram para divulgar isso. Então, meio que perde um pouco do controle, mas não recomendo ninguém fazer esse tipo de coisa para não ter problema. É verdade. Cara, e você vê como que o seu conteúdo, ele fica tanto na cabeça da pessoa que eu recentemente agora adquiri uma maquininha de cartão aqui no nosso negócio para poder facilitar. Alguns clientes começaram a pedir para fazer o pagamento cartão, parcelar e tudo mais. E aí, quando chegou a maquininha, eu falei assim, gente, mas será que tá funcionando? Eu vou testar aqui. Aí eu falei assim, será que dá problema fazer ali, passar 1 centavo só para ver se tá funcionando? Aí eu lembrei do teu conteúdo. Eu falei assim, rapaz, será que se eu passar meu cartão aqui vai dar problema? Mesmo que seja um valor baixo. Tem uma história engraçada nisso que é o seguinte, a operadora sabe quando você está fazendo o teste e é normal você receber a maquininha e passar uma venda de R$2. Aí uma vez, cara, uma pessoa falou assim, Renato, me ajuda, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, o que foi ele? Não, que eu fui fazer um teste aqui na minha maquininha chegou, eu fui passar meu cartão para testar, mas bloqueou meu cartão, não sei o quê. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Você fez uma venda de quê? De R$2, R$3? Ele, não, pô, passei uma venda teste aqui no meu cartão de R$15 mil. 15 mil reais de teste?
Aí, assim, resumindo, o que acontece nesse caso? Quando o banco pega essa prática, aí ele entra no chargeback, que é aquele bloqueio da venda. Aí ele fica bloqueado por até 120 dias. Quando bloqueia, aí a operadora vai entrar em contato com você e vai falar assim, ó, Thiago, essa venda aqui, ó, de 15 mil reais, o que que é? Você tem nota fiscal dela? Você não vai ter, porque você passou o próprio cartão e assim, aí você vai ficar pagando a fatura todo mês, aí quando passar um período que no máximo 120 dias, esse valor é estornado, e aí como eles sabem que aquilo é um autofinanciamento, você perde seu cartão, perde o limite, né? Ou pior, né? Você pode até ter o seu limite, mas às vezes as pessoas falam assim, pô, eu não consigo financiar uma casa, não consigo financiar um carro, não consigo fazer um empréstimo. Por que será? Porque essas coisas que as pessoas fazem, elas refletem lá na frente negativamente. Então elas têm problema com isso, não tem jeito. Deve prejudicar o score, essas coisas todas, né? Deve, porque é tudo registrado, né? Assim, é que fica registrado no banco, né? Então a pessoa ela fica com uma negativação lá por conta disso. Elas acham que o banco não sabe, né? Elas acham que simplesmente ela vai pagar a fatura e tudo bem. Mas não é assim. Tem um controle interno e isso prejudica em várias áreas para a pessoa lá na frente. Sim, cara, é muito parecido com a polêmica que a gente teve recentemente do rastreio do Pix, né? Que o pessoal vai acima de 5 mil, vai rastrear tudo e tal. Cara, o banco já sabe de tudo, né? Eu acho que eu não estou politizando o assunto, não, mas talvez foi muito mal explicado o que seria esse rastreio que o pessoal estava falando. Porque é como a gente está falando, os bancos, eles já sabem de tudo, a Receita Federal já sabe de tudo. Então eu acredito que teve uma má explicação por parte do próprio governo para que as pessoas entendessem qual era a proposta. Na verdade, o que você falou você está 100% correto. O problema foi a explicação que foi mal feita. Porque o Pix ele já é monitorado. E quais são os limites? 2 mil para CPF e 6 mil para CNPJ. Na alteração, ele mudou o valor para 5 mil para CPF e 15 mil para CNPJ. Ele subiu. Só que ficou tanto naquele negócio de monitorar, e aí o governo não soube lidar com aquela situação, começou a tomar porrada de todo lado, aí eles simplesmente desistiram da ideia. Mas isso vai voltar, isso em algum momento vai voltar, ou que seja na calada da noite ou não, mas isso vai voltar, até porque o Pix ele é gerido pelo Banco Central. Se você entrar no seu banco lá e você coloca um valor para receber lá, gera uma chave Pix para receber um valor. Você vai ver que lá no meio vai estar gov.br, vai estar umas informações assim. Então, 100% dos Pix já passam pelo Banco Central. Então, quando o pessoal fala assim, não, mas não vão monitorar, eles lá no final do ano eles já sabem o tanto que a pessoa movimentou. Sim, eu vi uma entrevista do responsável, acho que era do Ministério da Receita Federal, na verdade, e ele estava falando que esse aumento que estava sendo feito era porque hoje a Receita recebe muita notificação com valores baixos, né? Tipo R$ 2.000. Então, a ideia era elevar esse valor, tanto para pessoa física quanto jurídica, para poder receber menos informação e ir no ponto mais assertivo. Porque foi o que eles falaram. O que nos preocupa não são as movimentações pequenas, não é a pessoa que está lá com uma barraquinha de cachorro-quente, não é isso. São as movimentações gigantes que acontecem e não tem imposto em cima disso tudo, e o pessoal sempre dá um jeitinho de burlar a fiscalização. E aí, quando você recebe muita informação de uma vez só, acaba que os pontos principais acabam passando batido e não consegue ter um foco em cima dele, né? A Receita Federal ela não tem braço. Então, se ela tem um valor muito baixo, aí ela vai ficar atolada de serviço. Sim. E tem gente que acha que assim, não aprovou, então não vai acontecer nada comigo. E aí ele segue lá fazendo 100, 200 mil por mês no CPF. A Receita Federal ela pode demorar, mas quando a carta chega é de chorar. Porque aí ela vem cobrando juros, correção e assim, é complicado, cara. É igual eu falo, assim, o que eu penso sobre isso? Eu trabalho da maneira certa. Eu emito nota fiscal, faço recolhimento de impostos, acho que a nossa carga tributária é alta. Eu não gosto do tanto de imposto que a gente paga, mas é a regra do país que eu vivo. Agora, as pessoas que acabam sonegando, muitas delas
fazem sem ter o conhecimento, porque eu vejo que a Receita Federal, e até nesse projeto, ele tem muita pressa em melhorar o sistema de cobrança, só que ela não informa o contribuinte da maneira que devia. Aí eu faço um paralelo com as eleições. Nas eleições, é aquela festa do fundão eleitoral, aí o santinho daquele político chega lá na cidade mais distante. E por que o informe da Receita Federal não chega? Por que a pessoa ela não é informada antes dela já ser autuada? Então, eu não estou dizendo que é certo eu não estou apoiando quem sonega imposto. Mas, assim, muita gente acaba fazendo por falta de conhecimento. E como é que você vai cobrar essa pessoa, sendo que você nem ensinou ela como que faz? Na minha opinião, a gente tinha que aprender na escola como que você faz isso. Porque a gente sai da escola, vai para a vida profissional e agora? Aí é Receita Federal, é imposto de renda. As pessoas não sabem, cara. Então, tem que informar as pessoas. É verdade. Inclusive, muitas pessoas ficam na informalidade justamente por causa disso. E aí elas acabam misturando tudo, e aí quando vê, tem um problemão, não consegue resolver, porque na escola mesmo, que era para ter mostrado pelo menos o caminho ali para você ter uma vida em sociedade, não foi mostrado, né? Não foi ensinado. E aí agora a gente tem que aprender pelas contas, pelas próprias pernas, né, pela conta própria, e acaba que isso, né, essa informação, como você bem disse, não chega para todo mundo, né? Exatamente. Aí a gente vê muita gente falando assim: o golpe tá aí, cai quem quer, mas não é bem por aí. Você imagina se a gente fosse ensinado desde a época da escola sobre impostos, sobre recolhimento de imposto, sobre regra fiscal. Se a gente fosse ensinado sobre isso, sobre golpes e fraudes que acontecem, as pessoas não cairiam tanto em golpe. Então, a pessoa liga a televisão, aí, vai mudar a regra da Receita. Não vai, não vai. Aí o golpista que acompanha aquilo, ele sempre vai usar esses assuntos que estão no momento. Aí ele vai começar a disparar um monte de SMS. Olha, o seu CPF, o seu CNPJ foi multado em 50 mil reais. Mas se você não quiser ter problema, clica nesse link, aí paga aqui uma guia de 100 reais e fica tudo certo. As pessoas caem em golpe, então elas acabam caindo por falta de conhecimento. Então não adianta, cara, a gente querer cobrar muito, sendo que a gente não ensina. Então não tem como, não fecha essa conta, né? Prejudica muito as pessoas. É verdade, é verdade. Antes da gente entrar já nesse assunto falando sobre os golpes e os golpes que hoje estão em alta, estão falando muito sobre o tal do real digital. Você tem algo para dizer sobre isso? O que diferencia o real digital do Pix? Porque o pessoal já fala, poxa, mas digital o Pix já é, né? O que diferencia essa novidade que está para ser lançada aí, que é o real digital, do Pix, por exemplo? O real digital ele é o Drex, né? O que acontece? Criaram a necessidade de ter uma moeda digital para facilitar ou para trazer mais segurança. E assim, sempre esses temas eles surgem falando que é uma segurança para o contribuinte e tudo mais. Mas o que é o Drex? Ele é uma representação digital do dinheiro físico que nós já temos. Então, o Drex, R$1 em Drex, ele vai valer R$1 da moeda física, então não vai ter nenhuma diferença com relação a isso. Sobre o Pix, quais são as diferenças? São tecnologias diferentes. O Pix, ele é uma ferramenta de transferência. Já o Drex, ele é o próprio dinheiro. Então as pessoas falam assim, pô, Renato, mas já tem o Pix, para que o Drex? Porque você vai conseguir transferir Drex via Pix, ou seja, o Drex, ele é o próprio dinheiro. Então você vai transferir ele para uma conta via Pix. E você vai ter a possibilidade também de transferir esse dinheiro, que é o P2P, né, que é par para par, peer-to-peer, né, que o pessoal fala. Você vai conseguir colocar um Drex na sua carteira digital e mandar para uma outra carteira digital. Você não vai ter aquela necessidade de ter um banco. Mas qual que é a grande diferença, né? Agora fazendo um paralelo com o Bitcoin ou com alguma criptomoeda. As criptomoedas, elas são descentralizadas. Tem várias blockchains, vários servidores, e aí são esses servidores e a especulação de mercado que vai dar o valor para essa moeda, e ela é descentralizada, não tem um controle de um banco central sobre o valor ou sobre as movimentações. Então ninguém sabe o que acontece nessas transações. Já o Drex,
ou qualquer outra moeda digital de um país, que é a chamada CBDC, ela é controlada pelo Banco Central daquele país. Então, o Drex ele vai ser gerado pelo Banco Central e o Banco Central vai ter gerência sobre ele, pelo valor. E aí, por isso que a gente fala muito, né? E tem uma briga muito grande sobre isso, que é a questão de privacidade e segurança. Que realmente o Drex ele vai dar muito poder para o Banco Central. E aí tem até uma palestra lá que um executivo do Itaú ele fala sobre isso. Na pandemia a gente conseguiria delimitar uma área para a pessoa gastar o Drex dela. Então sim, falando de moeda digital, é possível você fazer isso. Delimitar e você começar a definir controles maiores para o dinheiro das pessoas. E aí esse entra naquele tema também, da comunicação. Não adianta você querer lançar uma coisa e você não comunicar direito, ou pior, né? As pessoas sabem que a maior parte da população brasileira não tem esse acesso à internet, à tecnologia que a gente sabe, que a gente imagina que tenha. Então, você implementar o Drex, você abre um caminho até para você excluir pessoas. Eles falam em inclusão, mas você acaba excluindo muita gente, principalmente de cidades mais distantes. Sim, cara, uma coisa que eu ouvi sobre o Drex, aí você me diz se é mito ou não, que não vai, esse dinheiro, então, no caso, não tem como sacar ele. Você não consegue, por exemplo, transformar esse real digital, o Drex, para o real físico, por exemplo. Você não vai conseguir sacar ele e ter a moeda na tua mão. Isso é verdade ou não? Então, na verdade, é uma meia-verdade. Você não vai conseguir sacar o Drex diretamente, mas você vai conseguir converter o seu Drex em real convencional e sacar. Aí sim você vai precisar de um banco. Então, vamos supor que você não quer banco, você só quer sua carteira digital. Você só vai receber Drex. Aí se você falar, eu quero sacar um dinheiro, aí você vai ter que jogar na sua conta do banco e converter para real convencional e sacar. Aí Entendi. você consegue. E esse Drex, no caso, ele vai ser totalmente rastreável, né? Você consegue ver a origem dele desde o começo, teoricamente, né? Pelo que eu estava estudando, dando uma lida, quando você vai realizar uma compra, na hora que esse Drex chegar para você, você consegue ver todo o caminho que ele percorreu até chegar a você. Exatamente. Ele tem sim esse nível de gerência, e até falando de golpe e fraude, vamos supor que roubaram teu celular e aí usaram seu Drex. Você vai ter um canal de comunicação com o Banco Central que você vai conseguir comunicar esse roubo, e todo aquele dinheiro que foi utilizado ali pelos golpistas, é possível ele fazer o caminho inverso e retornar para sua conta. Então, sim, nesse ponto ele vai trazer mais segurança. Só que o pessoal discute muito é sobre a privacidade das pessoas, porque as pessoas não querem perder a sua privacidade. Recentemente teve uma medida do Banco Central, do STF. Agora eu não vou me lembrar o número certo, mas basicamente o STF ele deu um poder maior para ter acesso às transações financeiras das pessoas e fala assim, não, mas isso aqui não, a gente não está quebrando sigilo, mas é quase uma quebra de sigilo. Então as pessoas não querem isso, a gente tem isso garantido por lei, né, que é o sigilo bancário. Ele só pode ser quebrado mediante a um mandado judicial. Então não há sentido. Então ainda não conseguiram explicar como vai resolver isso no Drex, por isso que ele ainda não foi lançado. Mas mas os testes deles já estão avançados. Praticamente todos os bancos já estão envolvidos, já teve transação que aconteceu entre Banco Inter, a Caixa e outros bancos, então está acontecendo. Entendi. Eu acredito que com esse lançamento do Drex, até os próprios benefícios sociais que o governo paga, aposentadoria e tudo mais, no futuro vai ser tudo pago pelo real digital, né? Exatamente. E aí tem gente que fala, Renato, mas eu não quero usar, eu sou obrigado? Você não é obrigado a usar, mas em algum momento você vai receber via Drex, porque pode ter até um acordo entre as empresas, né? Falar, vou te aliviar um pouco o imposto aí se você usar o Drex. Então as pessoas elas vão acabar recebendo. Igual tem gente que fala, eu não uso o Pix. A pessoa pode não usar, ela pode ficar transferindo via TED, mas ela tem o Pix na conta dela. Ela só não usa. E o Drex é a mesma coisa. Entendi. É aquele negócio, você não é obrigado ainda. Mas, meu amigo, falando agora sobre golpe, né, que é um dos conteúdos que mais viralizam, digamos assim, no teu conteúdo, que mais dá engajamento no teu conteúdo. Você já foi alvo de algum golpe alguma vez, cara? Cara, nunca caí em golpe, nunca caí, mas alvo
todo dia, toda hora, principalmente o famoso phishing, que é aquele que chega por e-mail. Então, todos os dias eu venho aqui, abro a minha rede social, abro o meu e-mail, tem lá 500 e-mails na caixa que é phishing. Então, tem do correio, tem da CNH. Então, todos esses golpes que o pessoal fala, pô, recebi o SMS, viu o anúncio e não sei o que lá, acontece comigo também, mesma coisa. Só que aí o que eu faço? Eu vou atrás, né? Aqui eu tenho um ambiente, eu tenho uma máquina virtual. Então eu clico em link suspeito, eu clico nessas coisas para fazer assim, para utilizar isso de uma maneira didática, ensinar as pessoas. Então acontece, cara, golpe de Pix, falso advogado, tudo isso daí chega até mim, cara. Não tem para onde correr, não. E o legal é que chega isso para você, e como você mesmo disse, gera conteúdo para você poder alertar as pessoas, né? Sim, e aí hoje em dia o que está em alta é golpe de Pix, porque é o meio mais rápido de o golpista conseguir dinheiro e assim, até para a pessoa tentar recuperar é mais difícil, porque hoje a gente tem aquele MED, que é o mecanismo especial de devolução do Pix, do Banco Central, mas ele é ineficiente. Ainda assim, eu falo para as pessoas, tem que correr atrás, porque como que funciona? Você caiu num golpe de Pix. Aí você, entrou em contato com o banco, se o golpista sacou o dinheiro, você já não vai conseguir recuperar, porque para o Pix voltar, tem que ter dinheiro na conta. Aí o que as pessoas fazem? Deixa para lá, não faz. Só que eu recomendo, sempre corre atrás, tenta, porque hoje, além do MED, tem o bloqueio cautelar. Então, se você caiu no golpe de Pix, mandou lá R$300 para a conta, aí você fez o boletim de ocorrência, avisou o seu banco, eles mandam um bloqueio cautelar lá naquela conta. Mesmo que o golpista tenha sacado, se ele receber mais algum dinheiro nessa conta, ele vai travar para poder voltar para quem ele aplicou o golpe. Então existe a possibilidade de recuperar. Às vezes não tudo, mas existe. Cara, e isso tem se tornado cada vez mais comum, né? E os golpistas, como eu falei aqui no início da nossa conversa, eles estão modernizando a forma de chegar até as pessoas. Na sua experiência aí de produção de conteúdo, de ajudar as pessoas, existe um público-alvo para esses golpistas? Eles têm uma preferência de uma faixa etária, de um determinado, por exemplo, se é mais para mulher, se é mais para homem, se é para mais pessoas mais velhas, se é para mais jovem? Existe uma estatística, algum dado que os golpistas preferem um determinado público, ou hoje eles estão atirando para tudo quanto é lado e cair na rede é peixe? O público-alvo deles sempre foram as pessoas de mais idade, né? Os idosos. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade para o seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete lá pra câmera. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104 8345.
98104-9914 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a FreeOnline segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a FreeOnline acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe FreeOnline, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, FreeOnline. Você feliz. O público-alvo deles sempre foram as pessoas de mais idade, né? Os idosos, as pessoas acima de 60 anos. Sempre foi assim o público ideal. Só que hoje a gente tem um negócio mais nichado. Então, quem é o público-alvo hoje? Continuam sendo as pessoas de idade e as pessoas em situações de fragilidade. Ou seja, pessoas que recebem benefício do governo, pessoas que estão buscando emprego. Essas são as pessoas mais suscetíveis a cair em golpe. Então, se você vê o governo lançar algum benefício aí, igual quando teve o auxílio emergencial, teve golpe a rodo para roubar o dinheiro das pessoas. Tem aquele Voa Brasil lá, tem golpe também com as pessoas. Aí tem agora esse empréstimo aí da Caixa, né? Esse empréstimo com juros lá no alto, também está rolando golpe. Então eles vão sempre se aproveitar dessas coisas que estão acontecendo justamente por conta daquilo que a gente falou, a falha na comunicação. Então o público-alvo é esse. Aí tem o golpe do falso emprego, que a pessoa vai lá, vê uma vaga na internet, ela clica, se cadastra, aí a pessoa entra em contato com ela e fala, olha, a gente selecionou seu currículo e tal, não sei o quê, mas ó, você vai ter que fazer um pagamento aqui para você garantir sua vaga. Aí a pessoa vai e paga, aí ela perdeu os dados, porque esse tipo de golpe do falso emprego é para roubar os dados e abrir contas fraudulentas e também roubar o dinheiro. Tem uma frase que o pessoal sempre fala, né, nos meus vídeos, isso aparece muito, que é a pessoa caiu de gananciosa. E é um fato, muita gente cai em golpe por causa de ganância, principalmente esses golpes de tigrinho, de casa de aposta, e a pessoa é gananciosa, quer ganhar dinheiro fácil. Mas hoje em dia, muita gente está caindo por conta da fragilidade. Quem está buscando um emprego, ou quem está querendo se inscrever num projeto social ali, ou num benefício do governo para receber um Bolsa Família ou algo do tipo, a pessoa ela está numa situação fragilizada. Ela não está ali atrás de ficar rico da noite para o dia. Então, hoje, a gente precisa ter esse olhar, e é o que eu sempre chamo a atenção também para as autoridades. A polícia ela precisa ter alguma coisa lá dentro para olhar para isso. Porque essas pessoas, nessas situações, são as maiores vítimas de golpistas. As maiores. Com certeza, cara. Esses dias apareceu um patrocinado para mim de uma IA com o Frei Gilson, né? Com a questão das lives dele, tá batendo aí mais de 1 milhão de pessoas ao vivo, e o público dele também ser de pessoas de mais idade, pessoas idosas. Ele é tipo assim, a gente que tem um pouco mais de experiência, dá para ver que a boca não está simultânea com o que ele está falando, a voz está um pouco diferente, mas é o que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, Thalia, imagina uma senhora de 60, 65 anos vendo um vídeo desse, ela nunca vai falar que não é o Frei Gilson que está falando. O vídeo mostrava ele falando, eu consegui para te dar de presente uma estatueta de Nossa Senhora, e tudo que você pedir, você vai receber, e tipo assim, falando, olha, você que reza comigo, é um presente especial, clique aqui embaixo em Saiba Mais, que eu vou mandar essa estatueta para você e tal. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim, gente, olha o nível que os golpistas chegaram, né, não tem senso nenhum, né, até com a fé das pessoas eles utilizam para fazer cair no golpe.
Cara, golpista, eu sempre falo, hoje em dia tá tudo politizado, né? Então, às vezes eu posto um vídeo, o pessoal fala, é fulano da esquerda, é fulano da direita. Golpista não tem lado e ele não tá nem aí pra nada. Ele só quer enganar o maior número possível de pessoas. Aquele Café com Deus Pai lá, cara, o que fez de vítima aquele golpe lá que você responde um quiz e você ganha o livro do Café com Deus Pai tendo que pagar só o frete, um monte de gente caiu nesse golpe. E aí tá até em alta. E esse é um tipo de golpe que está em alta. Se você se deparar com qualquer anúncio falando, olha, você vai responder um quiz e você vai ganhar uma cafeteira, um livro, ou não sei o que lá, pagando só o frete, isso daí é golpe. E tem muita gente caindo nesse golpe. Sempre que eu posto vídeo de quiz, cara, tem muita visualização, muito comentário de gente que caiu. Caramba, cara. E as redes sociais, por exemplo, o próprio Meta Business, né? O próprio Google Ads, né? Que cuidam desses patrocinados, eles não estão atentos a esses anúncios assim maldosos de golpe, porque é todo dia, é uma chuva de anúncios. Será que ainda não tiveram algum recurso, alguma tecnologia para poder identificar algo que é de golpe? Então, na minha opinião, o que eles fazem é vista grossa, porque os golpistas eles investem muita grana nesses golpes. Na época lá das tragédias no Rio Grande do Sul, pegaram um adolescente que estava fazendo divulgação, anúncio de vaquinha falsa, né? Pegava um monte de vaquinha original lá, copiava, fazia uma vaquinha falsa e começava a anunciar. Ele morava numa cobertura. E aí eu fico pensando até, como é que a família não vê isso? Um adolescente de 16 anos mora numa cobertura, tem 4, 5 milhões na conta e ele só aplicava golpe. E é engraçado porque essas pessoas que fazem isso, eles têm perfil na rede social e eles se vendem no Instagram da vida como uma pessoa que ganha dinheiro na internet, e aí eu tenho um método, eu vou te vender o curso que me fez ficar milionário, só que na realidade ele tá ali vendendo golpe, ele tá aplicando golpe em um monte de gente e tá ganhando dinheiro com isso. Então, as redes sociais, elas precisam ser responsabilizadas a respeito dessas coisas que acontecem. Mas enquanto ninguém responsabiliza, elas fazem vista grossa. E também tem um detalhe, né? As pessoas, elas acham que o golpista não sabe o que ele está fazendo, né? Muita gente, às vezes, tenta dar uma solução simples para um problema complexo. Então, se você tem um problema complexo, a solução também precisa ser complexa. O golpista que está fazendo aquele anúncio, ele não é um Zé Ninguém, ele é um cara que conhece de tráfego, ele conhece os termos que, se ele usar, vai derrubar o anúncio dele. Então, ele usa outros termos para ele poder divulgar esses golpes para públicos-alvo, né? E se você repara também, tem um padrão. Geralmente, quando passa das 7 horas da noite, 8 horas da noite ali, aí que começam a rodar mais esses golpes, porque as pessoas tendem a cair mais de noite, e aí eles colocam toda a técnica de PNL, técnica de psicologia, né, para a pessoa ter as quebras de objeção. Então sempre vai vir aquele vídeo ou aquele anúncio, né, falando, ó, é a oportunidade única, se você não fizer agora, é só para as próximas 10 pessoas. Então eles colocam todos esses elementos para a pessoa agir por impulso. E sempre em um horário fora do horário comercial para dificultar que a pessoa corra atrás de resolver o problema. Então, é muito complicado, cara, porque os golpistas, eles são inteligentes, eles leem livros, eles estudam, então a gente não pode ignorar esse fato também, né? Eles sabem o que estão fazendo. E isso é terrível, né, cara? Principalmente quem trabalha de forma honesta na internet. Acaba que quando uma pessoa cai num golpe, ela começa, de uma certa forma, a generalizar e olha todo mundo que trabalha com a internet como se fosse querer tirar proveito alguma vez, né? Então, prejudica aqueles que trabalham de forma correta, de forma honesta. Tem pessoas que criam infoprodutos de forma correta, de ensinar pessoas com um trabalho honesto, né? Seja até ela aprender a desenvolver um conhecimento para que ela possa se tornar um infoprodutor também, que é o famoso que ficou, né? Curso para ensinar a vender curso. Mas, na verdade, se a gente for para pensar que quem ensina isso de forma correta, no curso ela ensina você a desenvolver uma habilidade, que é diferente da onde que você ganha dinheiro aplicando golpe em cima das pessoas, né? E aí mancha todo um cenário de marketing digital. Exato, cara. Aí, ó, eu posso dizer para você o seguinte: eu tenho um infoproduto, eu tenho um curso que a pessoa vai aprender a ganhar dinheiro vendendo máquina de cartão. E é tudo do zero, ela vai aprender. Só
cara, tem muita gente que me chama que a pessoa fala assim, Renato, quero tirar umas dúvidas do seu curso. E ela quer ganhar dinheiro fácil, ela quer clicar em 3 botões e ficar o dinheiro caindo na conta. É por isso que quando surge cupom da vez, Pix My Dollar, ou essas plataformas que falam, você vai avaliar a empresa, vai avaliar produto e vai ganhar dinheiro, as pessoas caem a rodo. Porque assim, o que acontece? Existe gente na internet que ganha muito dinheiro, mas é um público pequeno. E não sei por que as pessoas elas têm a impressão de que é um público grande. É por conta do barulho que as pessoas fazem, mas é uma minoria que ganha muito dinheiro na internet. Então as pessoas ficam com essa ideia de, não, eu quero dinheiro fácil, eu quero ganhar dinheiro fácil, eu quero clicar em 2 botões e ganhar dinheiro, mas não vai. E aí é o que eu já falo, no vídeo que eu tenho do curso que eu tenho, eu falo, você não vai ficar milionário da noite por dia, não. Mas se você trabalhar, você vai conseguir fazer uma renda de 2, 3 mil reais por mês. Isso daí já é um começo. Não vou chegar na pessoa e falar assim, você vai ganhar 50 mil reais na primeira semana, vou mandar não sei quantos reais para você. Porque existe essa técnica utilizada, né, por esses marqueteiros aí da internet e assim, acaba enganando as pessoas. Eu não trabalho por essa linha. Então, a gente de fato acaba se prejudicando por conta de golpista. E uma coisa que eu falo é, a gente tem a impressão de que tudo na internet é golpe, mas não é. A gente precisa ter um olhar mais clínico e o grande problema é que a minoria é golpista, só que o problema é que um golpista ele consegue prejudicar muita gente. Então a gente tem essa impressão de que é muita gente, mas não, às vezes é um cara que está rodando 50 anúncios diferentes e está prejudicando um monte de gente. Hoje em dia, um golpe que está fazendo muita vítima, e esse daí é o golpe perfeito, né, que eu chamo, é o golpe da vaquinha falsa, porque eles pegam um monte de vídeo de criança, né, dessas vaquinhas verdadeiras, e começam a anunciar, e a pessoa vai lá e paga, ela não está esperando receber nada, ela vai lá e doa. E sempre que você se depara com uma vaquinha falsa, você vai ver um monte de comentário. E aí eu falando para você, Thiago, talvez você vá perceber isso, mas... sempre, como que a gente identifica uma vaquinha falsa? É muito simples. Vaquinha, ela é uma iniciativa orgânica. Como que funciona? Eu vou lá e faço um vídeo, aí um compartilha, outro compartilha e organicamente ela cresce. A partir do momento que eu vi um vídeo de uma vaquinha que está escrito patrocinado, é golpe. Vaquinha não é patrocinada. Perfeito, cara, perfeito. Nossa, excelente dica, cara. Essa daí é o que tá realmente pipocando aí na rede social, infelizmente. E tipo assim, e eles pegam casos tristes que são reais, porque os vídeos são reais, mas é patrocinado e ali eles estão utilizando de um sofrimento de uma família, de uma criança, normalmente que eles pegam, né? Para poder tirar vantagem. Eu vi um anúncio recentemente de uma criança, né, falando, é o medicamento mais caro do mundo, que é isso, que é aquilo, e a gente só chegou a, sei lá, 15% do que a gente precisa para arrecadar. Aí, cara, na hora que eu olhei ali, patrocinado, eu falei assim, gente, não é, no tic-teco aqui não bate, cara. Quando você vê isso de novo, olha os comentários, você vai ver que... outro dia eu vi uma vaquinha falsa que tinha mais de 5 mil comentários, o pessoal falando, eu doei, e não sei o quê. Esses caras ganham muito dinheiro, cara. É assim que o dinheiro cai. Aí é muito fácil, né, cara, tipo, eu fazer isso, e aí eu vi na internet falando, não, tá vendo meu dinheiro aqui? Eu ganho com marketing digital. Eu vou te ensinar. Ou pior, né? Agora tá acontecendo aí os coaches mirim que a gente tá vendo, né? Os moleques falando que a escola não presta para nada e que tem que seguir o que eles estão falando. E essas coisas, cara, acabam com tudo, né? Porque tem adulto que acredita nessas coisas. E eles verdade. Eu já tive a oportunidade de participar de, sabe, esses eventos de Alphaville, né? Os famosos eventos de Alphaville. Eu já fui convidado para algum deles, para alguns, e eu já participei. Só que eu sempre ia com aquele olhar de assim, deixa eu ver como é que é o modus operandi. E é uma lavagem cerebral que é feita nas pessoas. E aí, assim, para você ter isso aqui, você tem que dar o dinheiro que você tem e não sei o que lá. Aí ele pega aquela pessoa, leva para dar uma volta lá no condomínio dele. Aí por que eles fazem essas imersões de 3 dias? Para naqueles 3 dias enfiar na cabeça da pessoa, isso aqui que é sua vida. Mas quando acaba aquele evento, a pessoa gastou o dinheiro dela, ela entrou numa mentoria lá de 50 mil reais que não vai ajudar ela em nada, e ela tem aquela depressão pós-evento, porque ela volta para a realidade da vida dela e sabe que não é daquele jeito. E aí ela se fecha. Por isso que essas pessoas, a gente não vê ninguém falando que pagou o coach e não teve retorno.
porque essas pessoas elas se sentem tão envergonhadas e fragilizadas que elas preferem não falar. É verdade. E tem aquela questão, né, que eles sempre dizem que você precisa parecer antes de ter, né? Então as pessoas querem vender uma imagem, talvez ela não tenha um recurso financeiro naquele momento e ela tenta bancar uma aparência do que ela não tem, ela não vive, e por causa dessas influências aí, que infelizmente tem sido um câncer nesse sentido de uma influência muito ruim sobre as pessoas. Eu tenho postado alguns vídeos, eu tenho pensado também em fazer alguns vídeos mais nichados de golpe, que são esses, a gente hoje está vendo falsos profetas surgindo, esses golpes aí da falsa prosperidade. Isso é um tipo de golpe também que se aproveita da fé da pessoa, tanto da fé cristã, quanto da fé em acreditar que vai ter uma vida melhor. Então eles enganam essas pessoas e colocam ela dentro de um ciclo vicioso para ficar ali, ó, sugando o dinheiro dessa pessoa, e quando as coisas não acontecem, eles simplesmente falam, não, você não acreditou o suficiente, e aí você vai ter que voltar para esse fluxo desde o começo. E aí criou-se esse pensamento de que é fácil ganhar dinheiro com a internet. Então as pessoas começam a cair em vários golpes por conta disso. Então uma coisa vai chamando a outra. E assim, o meu trabalho, cara, muitas vezes ele é difícil também, porque por mais que eu faça um vídeo alertando golpe, tem gente que vem e fala, não, mas isso não é golpe, isso não é não sei o quê. Aí as pessoas me denunciam achando que aquele vídeo que eu tô ensinando a não cair no golpe, eu tô ensinando a dar golpe, então elas me denunciam, e aí assim, a própria plataforma, ela acaba não entregando o meu conteúdo do jeito que deveria. Então para mim, cara, é uma luta muito constante. E é uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás e eu carrego ela até hoje. É mais fácil você enganar uma pessoa do que mostrar para ela que ela está sendo enganada. Porque você fala, isso aqui é mentira, tá te enganando. A pessoa, não, mas eu paguei e não sei o que lá. E aí, assim, fica nessa, né, cara? Então, eu sigo fazendo o que eu acredito que é o certo. É verdade, cara. É verdade. Eu imagino sim como que deve ser difícil, e como você falou, né? Ganhar dinheiro na internet não é fácil. Eu costumo dizer que trabalhar com a internet, ele não te dá mais liberdade, ele te dá flexibilidade. Você consegue ser mais flexível com as suas questões de horário, mas falar, eu sou livre, liberdade geográfica que o pessoal fala, liberdade. Cara, isso daí é uma pequena parcela de quem trabalha com a internet. Eu acho que o grande barato da internet é você conseguir viver e talvez, como você falou do exemplo do teu curso das maquininhas, por exemplo, você consegue ter uma renda ali que um serviço convencional de CLT, você poderia até ganhar menos que isso, trabalhando 8 horas por dia, 12 horas por dia. Você não teria uma liberdade, por exemplo, mas com a possibilidade de você vender maquininha, por exemplo, você fazer um valor parecido que você ganharia na CLT, mas tendo flexibilidade de horário, você sendo o seu próprio patrão, digamos assim. Então eu acho que o trabalho com a internet, o grande barato dele é essa flexibilidade mesmo. Então é o que eu digo aqui, o negócio que a gente trabalha com podcast, com marketing e tudo mais, nos trouxe flexibilidade de, sei lá, meu filho passou mal. Eu posso pegar, levar ele para o hospital e não vou precisar ficar preocupado em arrumar um atestado médico e falar assim, olha, eu tive que levar meu filho no médico, eu vou cumprir um horário depois do meu horário. Não, eu não preciso fazer isso, né? Eu tenho liberdade e flexibilidade nesse sentido de poder tomar decisões para minha vida sem depender de estar preso e ter que ficar pedindo permissões ou algo do tipo. Mas ter essa ideia de ficar milionário com a internet, é Lamborghini, é Ferrari, é mansão. Gente, né, vamos ser mais realistas. Claro, você trabalhando, você vai conquistar suas coisas, mas não é em uma semana, em 15 dias, e muito menos ali de uma noite, né, de um dia para o outro. Exato, e ó, isso daí que você falou, uma pessoa bitolada vai chegar para você e vai falar, você tem crença limitante, e não sei o que lá, que dá para ganhar dinheiro. Ninguém está dizendo que não dá para ganhar dinheiro, mas isso aqui é só para deixar um pensamento aí, uma pulga atrás da orelha da audiência. Repara que essas pessoas que falam que você pode ficar rico da noite para o dia na internet, elas sempre estão juntas. Então, lançou um produto novo, aí vem os outros lançando e você vai ver sempre essas mesmas pessoas juntas.
você não vai ver essas pessoas em lugares separados, é difícil. Ou você vai ver um super evento que elas estão juntas. Porque aquele nicho de pessoas conseguiu gerar uma comunidade, né? E aí essa comunidade fica retroalimentando eles. E aí eles vendem essa ideia que todo mundo pode ganhar dinheiro com a internet e tal. Mas é aí que tá, cara, assim, é trabalho. As pessoas, elas perderam essa visão de que é o trabalho que vai fazer você... É o trabalho que dignifica o homem, né? O trabalho que vai fazer você crescer, que vai fazer você evoluir. Uma das perguntas que eu mais recebo na internet é a seguinte: o pessoal me chama no direct e fala, Renato, ó, o vídeo que você postou ali da plataforma que avalia, eu caí no golpe. Mas me fala uma coisa, tem alguma coisa na internet que eu posso ganhar dinheiro, renda extra fazendo só isso? Não tem, cara, não tem. E essas pessoas, elas vão cair em golpe. E não adianta, cara, eu posso fazer 500 vídeos por dia. Essas pessoas vão continuar caindo em golpe enquanto elas não mudarem o pensamento delas. De que, ó, eu tenho que trabalhar de verdade para eu ganhar dinheiro. Porque se eu ficar acreditando nisso aí, não vai sair do zero, cara, e vai cair em golpe. É verdade. Eu citei aqui o exemplo do Frei Gilson, né, que foi utilizado a IA, mas também teve um vídeo do Celso Russomano que fez bastante vítima, né, dele falando que tinha feito um processo contra a Casas Bahia, e aí a geladeira estava abaixo do preço de custo, que celular abaixo de preço de custo e tudo mais. Inclusive uma pessoa muito próxima a mim caiu nesse golpe, exatamente, ele viu o vídeo do Celso e achou que era real, que o Celso Russomano estava falando aquilo e acabou caindo no golpe. A IA vai ser um problema cada vez maior para essas questões? Na verdade, ela já é um problema, né? Além disso, tem esse das Casas Bahia, aí tem o do velho da Havan também, que fala que tá vendendo celular iPhone por R$500. E aí você vê como é sempre a mentalidade da pessoa, não existe iPhone por R$500, mas ela viu lá o vídeo do velho da Havan falando, ela vai clicar e aí ela vai até o fim. Igual quando tem também leilão da Receita Federal, a pessoa clica, abre um site lá, leilão da Receita, aí ela seleciona o celular e já vai para o pagamento. Isso nem é um leilão você dá lance. Como que você participa do leilão da Receita Federal? Você entra lá no site da Receita, você faz o login lá no ECAC, você seleciona o edital e quando abre o leilão, você consegue dar lance. É assim que funciona. Mas as pessoas, elas querem ter essa sensação de ter assim, como posso dizer, uma vantagem, né? Então ela acaba caindo. E aí, assim, a inteligência artificial, ela está cada vez melhor, ela está evoluindo cada vez mais. Então, hoje, a gente vê... Eu que sou da área, eu sempre fico analisando. Eu postei um vídeo esses dias lá que usaram o Nicolas Ferreira. Também tem um vídeo lá que usaram o Haddad, falando que vai começar a cobrar impostos por conta dos animais de estimação. E, assim, é perfeito, cara. A voz é perfeita, o movimento da boca é perfeito. Então... as pessoas, elas precisam ficar vigilantes, porque isso tende a piorar, eles vão usar a inteligência artificial cada vez mais para isso, e é aquilo que eu falei, a inteligência artificial ela é muito mais utilizada para o bem do que para o mal, mas a gente tem o ponto que um golpista consegue prejudicar muita gente e notícia ruim corre mais rápido. Então, conforme os golpes vão acontecendo, mais pessoas vão caindo. Então, as pessoas têm que ficar atentas. Eu não sei nem se existe a possibilidade de você construir uma outra inteligência artificial para identificar esse tipo de conteúdo, e nem sei se daria tempo também, mas na minha visão, as redes sociais, elas têm que começar a ser responsabilizadas, tem que doer no bolso. O primeiro processo que der, que responsabilizar a rede social porque está deixando de divulgar golpe, você vai ver que essas coisas vão começar a parar. Mas eu vejo sim que a inteligência artificial, ela tende a melhorar a qualidade dela, o que vai piorar os casos de golpe, né? Mais gente ainda vai cair. É verdade. Cara, e parece que não é tão difícil as redes sociais identificarem isso. É porque elas ganham muito dinheiro. Aí então tá passando o pano, né, nesse sentido. Porque você lembra que teve uma época atrás que tinha muito encapsulado, né? Sempre tinha um anúncio de encapsulado, tal, que prometia também milagres, emagreça e tal, bababá. Eles conseguiram bloquear esse tipo de anúncio, né? Hoje você quase não vê esse tipo de anúncio mais rodando, porque é mais complicado hoje você rodar anúncio falando de promessa que trata de saúde, e até profissionais da saúde de verdade, que não fazem nada de
milagre, né, que é questões milagrosas, tem dificuldade de anunciar no Google e no Meta justamente por ter essas restrições. Mas a gente não viu isso chegando nas questões que envolve golpe, por exemplo, ainda, né? Exato, mas por que aconteceu com essa questão desses fármacos aí? Porque a Anvisa proibiu. Então, aí é o que eu falei. Aí, se a rede social deixar rodar, ela vai sentir no bolso. Então, entendi. O último, você com certeza deve ter visto, mas o último aí que a Anvisa proibiu é o tal do Ora Pronobis, lá que tava... Todo o programa tinha lá, Ora Pronobis, que é bom para isso, bom para aquilo. A Anvisa proibiu, acabou, você não vê mais anúncio de Ora Pronobis, mas precisa haver uma responsabilização nesse nível. As pessoas falam assim, Renato, mas tem que ver essa questão aí da regulamentação das redes sociais. E aí é o que eu falo. Lei já existe. Não adianta você colocar mais uma lei, sendo que você não vai fazer ela funcionar. Hoje já existe uma lei contra estelionato. Se você está divulgando um anúncio falso que vai induzir a pessoa ao erro para perder o dinheiro, é um estelionato. Então dá para você aplicar aquela lei em cima da rede social, porque está acontecendo no quintal dela. Mas a gente não vê isso acontecer. E aí as pessoas falam assim, Renato, eu denuncio o anúncio, aí passa 2 dias, chega a mensagem da Meta falando, esse anúncio não infringe nenhuma regra. Mas continue denunciando, porque quanto mais pessoas denunciarem, a conta vai cair. E continuar cobrando, né? Aí o que eu digo? As pessoas, elas têm que começar a cobrar daqueles políticos que elas votam, né? Eu até fiz um vídeo recentemente que foi engraçado, que assim, a pessoa quando ela vai votar, ela sabe em quem ela vai votar para presidente e sabe em quem ela vai votar para governador. Mas e deputado, senador? Eu pego um papelzinho na hora lá e voto. E são esses caras que vão legislar, na verdade, né? Então, as pessoas, elas precisam ter mais noção em quem elas vão escolher para representá-las em todos os cargos e cobrar dessas pessoas, porque a gente tem que começar a bater neles para começar a surgir leis ou maneiras de responsabilizar essas redes sociais. Senão a gente vai ver todos os dias as pessoas caindo em golpe. Eu vou gerando conteúdo, né? Isso é conteúdo para mim. Só que, assim, eu sou louco para começar a fazer conteúdos em outros nichos, mas nesse eu sinto que eu tenho um chamado nesse nicho de construir conteúdos para ajudar as pessoas a não caírem em golpes. Mas tem que haver essa cobrança e essa luta para tentar derrubar esse tipo de coisa, é o caminho. É verdade, cara. E o seu trabalho é muito legal, cara, porque você ajuda realmente as pessoas a identificarem que elas estão sendo enganadas. A gente estava até conversando antes de a gente começar a nossa gravação da quantidade de pessoas que têm boa intenção e elas não têm a malícia que elas estão sendo enganadas. Então ela entra num site que parece ser um site oficial, tem a cara oficial, tem todo layout ali que parece ser verdadeiro. Ela viu o anúncio de alguém que ela teoricamente confia e ela não tem a malícia que aquilo ali pode ser algo que vai tirar dinheiro dela. Eu tenho uma pessoa próxima também, você tá vendo que eu conheço muita gente que caiu em golpe, né? Eu tenho uma pessoa próxima também que ela foi enganada por ligação, cara, que a pessoa... Nem foi questão de sequestro, nada disso não, foi questão de, eu tô precisando de um empréstimo, se passou pela pessoa, ela foi lá e fez o Pix pra pessoa tal, e depois ela mandou uma mensagem no WhatsApp, e aí, chegou o dinheiro? Não, mas que dinheiro? Eu não pedi nada. Então você vê, foi enganada por ligação, cara. Você vê o nível que chegou. Isso daí... É uma coisa que muitas vezes o pessoal fala assim, nossa, fulano caiu no golpe, mas é burro, caiu no golpe. Não é assim. Hoje a gente tem a engenharia social. E a engenharia social é a arte do convencimento. Então, tem vezes que o pessoal fala assim, não, mas como que conseguiu cair nesse golpe? Tem que ir lá no caixa eletrônico para fazer tal coisa. E o golpista ali, na lábia, ele liga e fala, eu sou do seu banco, fala o nome do banco, fala o número da conta, fala todas as informações que a pessoa tem. Quem não tem o conhecimento, quem não sabe que banco não liga para pedir essas informações, vai cair. A pessoa fala assim, o fulano de tal, tem um Pix aqui, fizeram um Pix da sua conta de R$5.000. Aí começa a falar todos os dados, a pessoa já entra em desespero. Aí ela já começa a passar todas as informações, abre o aplicativo, faz o que ele está pedindo para tentar bloquear aquilo. Mas assim, as pessoas não têm informação. Então, eu entro nessa lacuna.
E assim, parte do meu trabalho, ele acontece por pura incompetência das empresas, do próprio banco, que ele não faz conteúdo para orientar o próprio cliente. Né? A gente não vê assim uma propaganda incisiva de a gente não liga para pedir os seus dados. Se ligar para você e pedir para você abrir o aplicativo enquanto você está com ligação, não faz isso. E assim, falta essa orientação, né? E as pessoas simplesmente querem. E outra coisa também, eu acho que muito banco, principalmente banco digital, faz vista grossa com contas bancárias fraudulentas, porque funciona assim. Imagina que surgiu um banco digital hoje. Esse banco precisa de cliente ativo para ele ir para uma rodada de investimento e receber dinheiro. Então ele está pouco se lixando se tem conta fraudulenta ou não. Ele vai abrindo conta para todo mundo e deixa que o próximo assume, né? Aí ele vai lá para rodada de investimento, consegue o dinheiro dele, tchau. E assim, é uma pena, né? Porque assim, quando acontece um problema do nosso lado, é um parto para resolver. Quando é do lado do banco, tudo resolve rapidinho. Então, precisa também haver essa responsabilização, porque banco, ele tem todos os mecanismos para identificar quando é um golpe. Mas, assim, como a maior parte das pessoas não reclama, ou deixa para lá, foi só R$100, deixa para lá, aí eles também deixam para lá, entendeu? Só que quem ganha são eles. É verdade, cara. E a gente vê que esses bancos digitais tem uma boa parte aí que já tá ali no Reclame Aqui, uma grande quantidade de pessoas fazendo as suas reclamações, né, cara? E a gente vê que já tá tendo uma certa desconfiança do povo em geral de abrir contas em bancos digitais, né? Sim, isso existe, tem muita gente migrando para o banco físico, porque, cara, existe, muita gente fala assim, mas os bancos digitais tem que burocratizar um pouco mais a abertura da conta para ficar mais difícil, só que eles querem facilitar. Daqui a pouco você vai ver conta aberta com um clique, né? Então, tem que ter uma responsabilidade maior, cara. E assim, hoje em dia tem muito caso de conta fraudulenta. Se você abrir o Telegram, você vai ver lá que tem mercados de contas fraudulentas, que eles abrem contas em bancos digitais e vendem conta com saldo. Aí o pessoal fala, Renato, mas por que o cara vende uma conta bancária digital com R$300? Por que ela vende por R$100? Porque ela tá te entregando uma conta suja e tá ganhando R$100 de um dinheiro limpo. Então é uma maneira dele lavar dinheiro também. E assim, às vezes parece que nada é feito com relação a isso, ou pelo menos a gente tem essa impressão de que nada é feito. É verdade, cara. Falando sobre essa questão de Pix, ô Renato, se a gente recebe um Pix, por exemplo, indevido, ninguém me mandou Pix, eu não pedi para ninguém me mandar, eu não vendi nada, mas chegou aqui um Pix na minha conta. O que tem que ser feito? Essa é uma excelente pergunta. Acontece esse golpe aí do Pix, né, errado, que você recebe, aí a pessoa liga para você falando, mandei um Pix errado aí para sua conta, me devolve. Aí o que ele fala para você fazer? Fazer um novo Pix, ainda que é para a mesma chave Pix. Então, qual que é a orientação? Se você receber um Pix indevido na sua conta, o que eu recomendo? Primeiro, você fala com o seu banco para você saber de onde é a origem. Dependendo do valor que você recebeu, eu também oriento a fazer um boletim de ocorrência só para você se resguardar, porque se der um problema lá na frente, o dinheiro passou na sua conta e você vai ter o boletim, tá aqui, fiz um boletim porque eu não sabia de onde que era. E quando você for devolver esse valor, você devolve pela função de estorno do Pix. Você consegue entrar lá na transferência e estornar, fazer ele voltar. Porque aí sim o banco vai entender que aquela transação foi desfeita, ele vai ver que ela foi e voltou. Agora, se você recebe um dinheiro na sua conta e você devolve fazendo um novo Pix, o banco vai entender como uma nova transação, porque ele vai gerar um novo código de transferência. E isso é muito feito principalmente em lavagem de dinheiro. E aí as pessoas precisam ficar atentas a isso. Aí tem muita gente que fala assim, não, se cai na minha conta eu não vou devolver. Se você decide por conta própria não devolver, aí sim você passa a cometer um crime. Aí você vai puxar a responsabilidade para você. Mas faz esse procedimento, avisa o banco, boletim de ocorrência, devolve pelo estorno, você não vai ter problema nenhum. Essa é a maneira correta de você tratar do Pix. Perfeito, cara, perfeito. Tem muita gente que faz esses Pix também para questão de dados, né? Para tentar colher o dado do usuário. Porque mas na hora que ele faz o Pix, teoricamente ele já tem os dados em mãos também, né? Exato, é o famoso microdepósito. Eu fiz um vídeo falando sobre isso também,
que golpista, ele às vezes ele manda um Pix de 1 centavo. Isso empresa faz. Se você se cadastra, por exemplo, na Uber, você vai dirigir na Uber, você põe sua conta bancária, ele vai te fazer um Pix de 1 centavo, não para validar seus dados, mas para validar que a sua conta está ativa. Então o golpista faz isso. Quando ele recebe uma relação de contas lá que ele vai dar golpe, ele manda um Pix de 1 centavo para ele validar se a sua conta está ativa. Validou que a sua conta está ativa, aí sim ele começa a entrar em operação com golpe. Vai te ligar, se passando pelo banco e tudo mais. Então, Caramba, tem que ter atenção quando recebe. Se receber um Pix de 1 centavo do nada, fiquem alerta, porque pode acontecer de você receber um SMS, uma ligação ali para tentar te dar um golpe. Entendi. Mas aí que tá. Só para esclarecer pra gente. O golpe só acontece se a gente realmente clicar no link, entrar em algo. Não tem como ele somente com, por exemplo, com o nosso CPF, ele fazer algo contra a gente só com o número do CPF. A gente precisa autorizar de alguma forma. Exato. Você precisa autorizar. Tipo, golpe de Pix. Ele não vai acessar a sua conta. Como que funciona? Quando a gente falar, teve um golpe que acessou a conta, funciona assim, ele vai te ligar e vai falar, Thiago, eu sou do seu banco aqui, o gerente, e assim, eles não falam, aí, sabe o que? Eles falam bem formal, ó, eu sou fulano de tal, do seu banco aqui, ó, tem um problema de um Pix aí, ou tem um problema na sua chave Pix, aí eu vou te passar alguns procedimentos, você vai fazendo aí. Aí nesses procedimentos que entra a engenharia social. Ele vai falar para você abrir o seu aplicativo, ele vai falar que vai chegar uma solicitação lá no seu banco, você aprova, ou ele vai pedir para você espelhar a tela, que é o que aconteceu com o David Brasil, com o Rodrigo Faro. O cara ligou e falou assim, espelha a sua tela aí, porque o WhatsApp tem uma função que eu consigo espelhar a tela para você e deixar você mexer no meu dispositivo, que é um acesso... Aí ele vai lá, ele mesmo vai lá e faz as transferências e fala, não, isso aqui é um processo normal e vai conversando para te distrair, para você não ficar ligado naquilo. Então as pessoas elas têm que ter essa noção de que banco, tem uma discussão, né? Banco liga ou banco não liga? O banco, ele jamais vai te ligar pedindo dados pessoais, pedindo senha, pedindo código, ele não vai te ligar para isso. Pode acontecer sim do banco te ligar para te oferecer um cartão de crédito, mas qualquer ligação falando, ó, teve um problema, tem que acessar o seu aplicativo aí na hora. É golpe, banco não liga para isso. E tem um agravante. As pessoas falam, eu só atendo o número que está na minha agenda. Existe uma ferramenta, né, utilizada no mundo do hacking, e os golpistas usam também, porque eles conhecem que é o spoofing. O spoofing ele é um mascaramento. Então, eu posso ligar para você de qualquer número, mas eu vou fazer aparecer no seu visor o número do seu banco, ou qualquer número que está salvo na sua agenda. Aí você vai atender. É assim que eles fazem. Aí é o que eu falo, o pessoal fala assim, mas é só eu não fazer tal coisa. As soluções simples, os golpistas já sabem. Então não adianta você tentar achar que você vai fazer um negócio simples e ele não vai ter sucesso. Não, ele já sabe que você vai tentar fazer aquilo. É, doideira, cara, doideira. Eu vi um anúncio esses dias, eu posso estar enganado, mas no site do Serasa, sobre a questão de vazamento de dado na Dark Web, que o pessoal fala. Isso daí tem um fundo de verdade, cara? Tipo assim, proteja seus dados, porque pode ter sido vazado seus dados aí na Dark Web. E aí tem gente querendo até pedir dinheiro para fazer essa proteção de dados. É correto, não é correto? Enfim. Na realidade, assim, já para deixar você triste, eu triste, toda a audiência triste, os meus, os seus e os dados de quem estiver assistindo já está vazado na internet. Isso não tem o que fazer. Isso já está vazado na web e na dark web, né? Que é a deep web. Agora, esse negócio do Serasa aí, cara, é marketing. Eles fizeram um e-mail para te mandar para falar, seus dados vazaram na Dark Web. Para evitar mais problemas, assine aqui, o Serasa Premium. É uma estratégia. Eu não acho uma estratégia legal, você tacar um terror na pessoa para ela assinar o seu serviço. Até porque o Serasa é uma empresa que tem nome. Eu não acho que tenha necessidade de fazer isso. Mas, cara, isso causou um alvoroço. Muita gente me chamou. Eu acabo virando um help desk, né, dessas coisas. Tanto... Às vezes o pessoal fala assim para mim, eu posto um vídeo e o pessoal comenta, pô, Renata, você não é humilde, que eu mandei uma mensagem no seu direct e você não respondeu. Cara, eu recebo mais de 300 mensagens por dia
E aí o Instagram, ele manda lá para uma aba chamada mensagens ocultas, é difícil achar, cara. Então não é que eu não quero. Às vezes eu passo 1 hora respondendo direct, mas assim, não tem como vencer, né? Então, você abre caixinha no story? Oi? Você abre caixinha de pergunta no story? Eu abro caixinha de pergunta. E às vezes, assim, o pessoal manda uma pergunta assim, eu abro uma caixinha, o pessoal fala assim, posso te perguntar um negócio? Tipo, já pergunta, né? Já manda a pergunta ali, porque daí quando eu ver a mensagem, eu já respondo. Eu recebo muito direct assim, oi, bom dia, tudo bem? Será que eu posso te mandar uma dúvida? Aí eu falo, já manda dúvida, porque se não passou, é muita mensagem. Já era. Não, e não é só com você, não. Você tá falando que nesse ramo aí de tirar dúvidas de pessoas que estão passando por algum golpe, mas boa parte dos influenciadores também, até de assessoria financeira e tudo mais, fala assim, você não me responde. Aí ele viu a pergunta de você não me responde. Aí eu vi, mas cadê a pergunta? Essa daqui eu vi, mas cadê a pergunta, né? Eu já fiz isso, eu já mandei, falei assim, tá vendo? Perdeu a oportunidade, porque quando eu sento para responder direct, é um atrás do outro. Aí, bom dia, às vezes eu mando, bom dia, só que daí beleza, aí passou. Aí só quando acontecer eu ver de novo, porque é muita mensagem, né? Então, eu postei um story esses dias falando que é engraçado o Instagram, nunca aconteceu isso no TikTok. Mas, cara, se eu responder muito comentário no Instagram, ele me dá um ban de 24 horas. Eu não consigo responder mais nenhum comentário por 24 horas. Então nem faz sentido isso. Pois é, cara. Hoje a sua rede social mais forte é o Instagram ou o TikTok? Então, hoje aqui eu tenho mais seguidores é o Instagram. O Instagram eu tô com 985 mil, mas o TikTok eu tenho 130 mil seguidores, eu tô com mais de 2 milhões de likes lá, e eu posto também no Kawaii, mas eu só posto lá, o Kawaii tem mais de 100 mil seguidores. Se juntar todas as redes, eu já tenho mais de 1 milhão. Mas aqui é mais forte, que atinge mais pessoas hoje é o Instagram. E aí eu foco nele, mas assim, eu posto nas demais. Eu tô postando conteúdo no YouTube também, um conteúdo mais longo. Eu tenho visto que o pessoal tá gostando de ver esse conteúdo mais longo. E assim, cara, eu conheço algumas pessoas que postam conteúdos também nessa área, e eu falo que a gente tá em cima de uma linha tênue. A gente tem que fazer uma curadoria muito grande do conteúdo, porque se a gente for muito para lá, a gente pode dar informação que vai ajudar pessoas a darem golpe. E aí, assim, eu tenho que tomar esse cuidado para que o meu conteúdo seja informativo e que ele não aguce as pessoas a quererem dar golpe. E é o que eu falo, cara, eu sei muita coisa, mas tem muita coisa que eu não falo na internet para não colocar um alvo nas minhas costas, né? Porque também não vou mexer a fundo com esse pessoal, mas o trivial, assim, eu sigo ajudando o pessoal sempre. Doideira, né? É um campo muito desconhecido, né, cara? Cara, assim, nunca me ameaçaram. Eu nunca recebi ameaça de, tipo, se você não parar de fazer tal coisa, vai acontecer tal coisa com você. Já aconteceu ao contrário, tipo, já aconteceu de golpistas me chamarem e falar assim, pô, você conhece tal coisa, você não quer trabalhar com a gente, não? Cara, pra você ter uma ideia, já teve um caso que o cara me chamou no Telegram e ele falou assim, se você fizer um trabalho aqui com a gente joga 400 mil reais na sua mão por semana. Aí, assim, é o que eu falo. Por semana? Por semana. Falou, jogo 400 mil reais na sua mão por semana. E caramba, tem gente que vai, assim, a minha índole, o meu caráter não. Eu só falo, cara, faz o seu, que eu faço o meu. Eu tô aqui fazendo o meu trabalho, divulgando as dicas para as pessoas não caírem em golpe, você faz o seu aí, né? E outra também, já me ofereceram muita grana para divulgar tigrinho, casa de aposta, mas como é tudo coisa que eu não acredito, aí eu só simplesmente saio fora e sigo aqui no meu. Eu vejo que essa questão de casa de aposta e tigrinho é tão ruim quanto essa questão dos golpes, porque é um golpe disfarçado de um ganho ali e tal, e a pessoa meio que vai por vontade própria, mas só que vai no vício da pessoa, né, cara? Ali é um trabalho, na minha visão, sujo, porque você vai no vício das pessoas. Cara, é um golpe voluntário. É um golpe voluntário. É um golpe voluntário, porque ele vem e fala, olha aqui, joga nessa aposta aqui e você vai se divertir com seus amigos.
Eu até falei disso num vídeo esses dias. Quando a gente via comercial de bebida alcoólica na televisão, era sempre o pessoal sorrindo e feliz. Mas quem convive com pessoas com vício em bebida sabe que não é nada feliz. E hoje em dia, você pensa, o que as pessoas iam para o bingo fazer escondido, hoje está na mão delas, está dentro da casa delas. E eu vejo uma cena, cara, que às vezes, teve uma vez que eu fui levar meu filho no jiu-jitsu, que ele faz, e aí os pais ficam lá esperando. Cara, assim, de 10 pais que estavam lá, 8 estavam lá, girando a roleta do tigrinho. Então, cara, isso é uma doença, a pessoa, ela se afunda nisso e vai muito além da ganância, né? Porque muita gente fala, o fulano é ganancioso, quer ganhar dinheiro, mas a pessoa, ela chega num nível que ela só vai jogar pelo prazer dela estar jogando, ela nem sabe quanto que ela perdeu, quanto que ela ganhou, ela tá ali, e aí ela começa a vender as coisas e vira um vício, cara, vira uma doença mesmo. É verdade. Eu costumo dizer aqui, a gente já teve um podcast aqui com psicólogos, né, psicanalistas, a gente sempre traz esses assuntos de saúde mental aqui no nosso podcast, é um assunto que a gente gosta bastante. Aqui nós temos uma cidade vizinha que ela é uma metrópole regional, digamos assim, é uma cidade maior que da nossa região, e aí quando tinha a legalização de ter cassino, lá tinha um cassino, que tinha os jogos de bingo e tudo mais, roleta, e aí eu falava que naquela época o cassino ficava perto de uma rodoviária. As pessoas, elas tinham vergonha, então elas iam escondidas, tal, muitas vezes deixava de ir para não ver que o pessoal tava vendo ela entrar dentro daquela casa de aposta, e aí o pessoal falando assim, pô, ele vai na igreja e tá lá apostando, pô, e aí o pessoal meio que ficava com o pé atrás e não ia. Hoje, com o celular, você faz a mesma coisa dentro do quarto, né, cara? Você faz a mesma coisa na sua particularidade e sem ter o, entre aspas, julgamento que as pessoas estão vendo você fazer aquilo. Então vira um vício que você vai ali sozinho se alimentando daquilo e quando vê você já gastou o dinheiro todo e casos sérios aí de pessoas vendendo casa, vendendo carro para poder alimentar um vício e as dívidas que vão somando, né, graças a essas casas de aposta. E se você for ver, cara, é uma falta de respeito com a própria audiência. Eu posto vídeo sobre isso e tem gente, aqueles donos de casa de aposta clandestina, vem falando, você não sabe o que você tá falando. Cara, eu já recebi várias propostas para divulgar casa de aposta, para divulgar tigrinho, e a proposta é assim, ó, você vai divulgar, você vai ganhar X para você fazer 3 stories. Você vai ganhar Y por cada pessoa que baixar pelo seu link. E você vai ganhar XY por cada pessoa que apostar e perder. Então, assim, eu vou lá e cresço a minha rede com base nos meus seguidores e depois eu vou ficar indicando coisa para eles perderem dinheiro. Só que tem influenciador que não tá nem aí. E aí é o que eu postei outro dia, um negócio que é até engraçado, que eu falei assim, Deus tá vendo você falar de Deus nos stories e ficar divulgando tigrinho pros outros, né? Não adianta nada. E hoje em dia, cara... eu acompanho você também, que é um cara bastante religioso, você tá vendo a banalização que tá acontecendo com aquele mandamento de não falar o nome de Deus em vão, assim, o pessoal jogou na lama, porque tem de influenciador aí falando de Deus e divulgando golpe, não tá escrito, cara, não tá escrito. É verdade, cara, infelizmente essa é uma realidade. Cara, a gente já tá caminhando aí pro final do nosso bate-papo, passa rápido 1 hora de conversa, mas... Para a gente resumir o nosso bate-papo de hoje, quais dicas que você orienta assim, que sejam fundamentais para que a pessoa que esteja assistindo aqui o nosso podcast não caia num golpe? O que ela precisa ficar atenta na sua rede social, numa ligação que ela recebe, seja nos meios que ela pode cair num golpe, o que ela tem que ficar atenta em sinais que você acha assim, que são mais visíveis e a pessoa pode ter aí essa orientação? Bom, aí é a hora do pessoal pegar papel e caneta. O que eu posso dizer é o seguinte, primeiro, dinheiro fácil não existe, então se chegou qualquer vídeo, qualquer anúncio falando para você que você vai avaliar música, produto, empresa e você vai ganhar dinheiro, isso é golpe, então se tem esse modus operandi, você sabe que é golpe. Se você viu um anúncio dizendo que você vai avaliar um produto e você vai ganhar aquele produto tendo que pagar somente o frete,
também é golpe. Mensagem do correio, recebeu, você não comprou nada, não está esperando nada, você já não tem que clicar. Agora, se você está esperando alguma coisa, o correio não tem essa comunicação. Entra no site oficial dos correios e pesquisa por lá para você não cair em golpe. Desconfie de tudo que apresenta para você somente o Pix como forma de pagamento. Ah, vi um produto, um negócio que é bom demais, na hora de pagar só tem o Pix, você desconfia para você não cair no golpe. E o principal de todos, né, é até engraçado porque parece um paradoxo, mas para você não cair em golpe, você tem que fazer tudo aquilo que você já faz depois que você caiu no golpe. Porque depois que a pessoa clicou e pagou, aí ela vai olhar no Reclame Aqui, aí ela vai pesquisar no Google, aí ela vai conversar com as pessoas. Então, viu alguma coisa na internet? Parece bom demais, para e pensa. Deixa eu olhar no Reclame Aqui, deixa eu olhar no Google, deixa eu olhar no site confiável, deixa eu conversar aqui com meu irmão, com a minha tia, com a minha mãe, com meu pai. E aí você colhe essas informações, porque às vezes você conversando com uma pessoa, você já não vai cair no golpe. E assim, nunca haja por impulso. Nunca pague ou mande documentos para que você não sabe o que é por impulso. Viu ali escrito, tem que fazer agora, senão você vai perder a oportunidade. Isso daí é um chamariz também para você cair no golpe. Então, tomando esses cuidados, você vai ter uma vida tranquila, né? Não é o fim do mundo, existem sim muitos golpes, mas existem os sinais. E se você se atentar a esses sinais de golpe que eu falei aqui, você não vai cair em nenhum e vai ajudar a sua família ainda. Show de bola! E uma dica importantíssima é seguir o Renato Cunha também no Instagram para ficar atento a todos os vídeos novos, né, Renato? Pois é, cara, acabei me empolgando ali, tem essa daí, bem lembrada. Siga o meu perfil nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, é o @RenatoCunha_RE. E, claro, né, também o principal, né, Thiago? Compartilhe ao máximo esse episódio, porque o que tem de informação aqui, às vezes as redes sociais não entregam, porque a gente fala muito de golpe, muito de fraude, e por conta de termos, as redes sociais não entregam. Então, você, a partir desse momento que você chegou até aqui, você passa a ser um agente anti-golpe também. Então, compartilha, comenta, né? Deixa bastante comentário aqui para o YouTube entregar e compartilha esse vídeo com todo mundo. Com certeza, com certeza. E você tá na expectativa de 1 milhão lá no Instagram, né? Tá chegando, né? Estamos chegando aí, cara. É o que eu falo, às vezes o Instagram entrega e depois ele fica mais tímido, mas assim, cara, eu tô focado no conteúdo. Eu comemoro os números, mas eu tô focado no conteúdo para eu não perder qualidade, para não ficar postando qualquer coisa só querendo encontrar o número. Então, vamos seguindo um passo de cada vez que, assim, se for da vontade de Deus, a gente vai chegar lá. Com certeza, cara. Renato, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito aí a nossa proposta de conversa do nosso podcast. Eu te conheci, foi numa reunião que a gente teve com o pessoal do YouTube, né? Uma reunião que a gente teve com a galera lá. E desde então, pô, eu já tinha visto um vídeo seu no Instagram, eu lembro que na reunião até falei isso com você. E depois acompanhei direto também o seu trabalho, e agora que surgiu essa oportunidade de a gente conversar, tô muito feliz de verdade ter batido esse papo com você, cara. Cara, conta comigo, né? Eu também tô muito feliz de ter participado, eu agradeço o convite, eu gosto de participar, então eu me coloco à disposição, cara. Sempre que você vê alguma coisa que você achar necessário, que eu puder contribuir com alguma coisa, me chama, que para mim vai ser um prazer participar, e conta comigo, cara. Para ajudar o pessoal, eu tô dentro, total. Com certeza, e vamos ver em breve você vir aqui pessoalmente aqui no nosso estúdio, pô. Vamos, com certeza. Show de bola. Aqui, Renato, mais uma vez, muito obrigado e tamo junto, tá, gente? Siga o Renato lá no Instagram, nas redes sociais, acompanhe o Renato, que esse episódio aqui foi sensacional. Quero agradecer também a você que chegou aqui ao final do nosso podcast, que acompanha o nosso canal. Fique por dentro também das nossas redes sociais, @noar_PDC, Noar Podcast também, se inscrevendo lá, acha bem fácil. Tem a nossa agenda, tem tudo publicado lá em primeiríssima mão, beleza? E se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixa seu like também para ajudar o nosso canal cada vez mais chegar em outras pessoas e aumentar aqui a nossa comunidade, ok? E
Quinta-feira a gente tem episódios também, 8 horas da noite, e você é o nosso convidado, está com a gente aqui no nosso Noar Podcast. Nossa gratidão também aos nossos parceiros, Soneca Colchões, Free Online, SAF Assistencial, grandes parceiros do nosso programa Noar Podcast. Gente, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.